Consciência de classe. Essa palavrinha é bem comum, né? Muita gente fala que nós precisamos elevar a consciência dos trabalhadores, que fulano não tem consciência de classe, faz até aquela brincadeira de chá revelação de classe. Mas acontece que esse conceito é fundamental para a teoria marxista, é elemento essencial para a transformação social. Vamos entender melhor isso. Já sabemos que os trabalhadores e trabalhadoras representam uma contradição dentro do sistema capitalista. São eles que fornecem a mão de obra, o elemento essencial no processo de produção. No entanto, esses mesmos trabalhadores são privados do acesso às riquezas materiais que eles próprios produzem, sendo obrigados a permanecer em um ciclo alienante e presos a uma constante opressão. Porém, reconhecer simplesmente essa existência contraditória não é suficiente para alcançarmos uma compreensão real sobre essa questão. Isso se deve ao fato de que a consciência de classe não se resume apenas à forma como os trabalhadores se percebem enquanto indivíduos que trabalham. Para entender melhor essa questão, isto é, para explicitar essa distinção no processo de formação de uma verdadeira consciência de classe, Marx desenvolveu dois conceitos interessantes, o de classe em si e classe para si. Óbvio que dentro de uma perspectiva do materialismo histórico dialético, em que a consciência não existe por si só. As ideias têm relação direta com as condições concretas em que os indivíduos produzem a sua vida material. É a partir da materialidade que produzimos consciência, certo? Nessa perspectiva, classe em si é composta pela coletividade que compartilha interesses similares dentro do capital, enquanto classe para si é constituída pelos trabalhadores que se unem em uma batalha concreta por seus interesses de classe. O que isso implica? Indica que a classe em si é composta por trabalhadores e trabalhadoras que se preocupam apenas com seu interesse imediato, possuindo apenas uma consciência, às vezes superficial, em relação à sua condição de exploração, pobreza e alienação. Surge espontaneamente, em meio às contradições das relações capitalistas de produção. Ao vivenciar essas contradições, esses trabalhadores podem até reagir e buscar seus direitos, mas essas conquistas são limitadas. Isso ocorre porque esses trabalhadores buscam mudanças dentro das próprias relações capitalistas de produção, o que acaba perpetuando a manutenção dessas mesmas relações, continuando a submissão do trabalho ao capital. Por outro lado, a classe para si é distinta, originando-se da forma de uma autêntica consciência de classe, capaz de promover mudanças verdadeiramente impactantes na sociedade. Isso ocorre quando a classe trabalhadora age de forma consciente e deliberada em busca de seus objetivos como classe. Esses trabalhadores não apenas compreendem as contradições inerentes às relações de produção às quais estão submetidos, mas também se percebem em relação às outras classes, entendem como as coisas funcionam, sabe? E o mais importante compreender que ele precisa superar as estruturas capitalistas. Essa é a essência da consciência revolucionária, pois surge do reconhecimento de que é necessário uma transformação radical da sociedade para superar a alienação e a exploração. Marx, em A Sagrada Família, afirma que a consciência de classe proletária, ou seja, a consciência do proletário em relação ao seu presente e ao seu destino, não é aquilo que este ou aquele proletário, ou até mesmo do que o proletário inteiro pode imaginar de quando em vez sua meta. Trata-se do que o proletário é e do que ele será obrigado a fazer historicamente de acordo com o seu ser. Sua meta e sua ação histórica se acham clara e irrevogavelmente predeterminadas por sua própria situação de vida e por toda a sua organização da sociedade burguesa atual. Portanto, consciência de classe não é a consciência psicológica da sua situação de classe. É o entendimento do trabalhador acerca do seu papel histórico, social, sendo a única capaz de efetuar a sua transformação na realidade social. Nesse sentido, Lukács, em 1923, na sua principal obra, História e Consciência de Classe, afirma que é preciso ter uma leitura da história para desenvolver a consciência de classe. Não dá para separar consciência de classe de materialismo histórico.
Um trabalhador, por exemplo, pode organizar uma greve, fazer um piquete na porta da fábrica. Isso significa que ele tem consciência de luta, de organização, mas não de classe. Não ainda, faz parte, mas falta compreensão da história e uma compreensão do que o proletariado está determinado a fazer de acordo com seu papel-chave no processo de produção. Mas para isso, é preciso ter claro que a consciência revolucionária não surge de maneira espontânea, mas depende da mobilização popular, seja por meio da formação de partidos políticos ou de outras formas de organização social. O próprio Lukács e também Lenin, por exemplo, apresentam uma centralidade do Partido Comunista na elevação da consciência de classe dos trabalhadores e das trabalhadoras. O Partido Comunista deve ser a forma da consciência de classe. O proletário precisa olhar para o partido e ver a sua própria consciência. De qualquer forma, é fundamental ressaltar que a consciência é adquirida coletivamente. É necessário estabelecer identificação com os outros, criar laços políticos e reconhecer-se nas reivindicações. Quando o trabalhador percebe que suas contradições são compartilhadas por outros também, compreende que somente em conjunto será possível encontrar soluções. Vai perceber que não existe, gente, solução individual para um problema coletivo. E recordemos a música da Nação Zumbi. O homem coletivo sempre há necessidade de lutar. Portanto, a organização dessa classe e a transformação de uma classe em si em classe para si deve ser um dos principais objetivos de qualquer revolucionário e revolucionária. Bom, como de costume no canal, vamos encerrar o nosso vídeo com algumas indicações de leitura, se você deseja se aprofundar nesse assunto. Sugiro, por exemplo, A Sagrada Família, escrito por Marx e Engels. Essa é uma obra ótima para quem quer começar a explorar o conceito de consciência de classe. O livro que eu já citei também, do filósofo húngaro Lukács, História e Consciência de Classe, em que ele examina a relação entre história, classe social e a consciência revolucionária. Ele oferece uma perspectiva profunda sobre a formação da consciência de classe e seu papel fundamental na luta por mudanças sociais significativas. E também a Ideologia Alemã, outra obra essencial escrita por Marx e Engels. Nesse livro, eles exploram a formação da consciência social, incluindo a consciência de classe e como ela é influenciada pelas condições materiais da vida. É uma leitura fundamental para compreender as bases teóricas e filosóficas do pensamento marxista. Essas são apenas algumas das obras que abordam o tema da consciência de classe. Há muitas outras referências valiosas disponíveis. Recomendo que você pesquise, explore outras obras que possam complementar seu estudo sobre esse assunto. E assim chegamos ao fim do nosso vídeo sobre consciência de classe. E se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, curta, compartilhe, comente aqui se você tem realmente consciência de classe. Obrigado por assistir e até a próxima!